Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Noite de quinta-feira, noite daquela conversa com Magalhães Júnior, começando mais um Quem Te Viu, Quem Te Vê. Maga, nada da cerveja Mossoró escrever pra gente, ó. Nenhum sinal, nenhuma mensagem, nem para agradecer que a gente ficou falando deles o programa inteiro na semana passada, ó, Puxa nada. vida. Não, olha, sinceramente, o pessoal da Mossoró, pelo menos um e-mail, né? É. Eu acho que a gente merecia, né? Mas Falou assim, tudo ó, bem. não temos interesse em patrocinar o programa, mas muito obrigado pelas citações, né? Vocês foram Claro. muito gentis, generosos, E né? olha, também o pessoal da Eletro Radiobras Nada. não se comunicou, né? Eu Mapping, esperava ó, pelo menos. Parece que nem tem mais, né? Bom, gente, ó, quem perdeu o programa da semana passada não está entendendo nada do que a gente está falando, mas a gente explica depois da vinheta. Então, vou fazer igual novela, né? No capítulo passado, nós apresentamos aqui programas de televisão. Nós falamos basicamente de séries, sessões de cinema e telejornais que tinham no título o nome do patrocinador, né? Então vinha Mapa Imovetone, aí já vinha Patrulheiros Todd, a gente foi contando, né? Tinha Ford na TV, então era o nome do patrocinador e o programa, né? Já estava lá. A gente achava que com isso, né, todos os envolvidos iam querer patrocinar o nosso programa, mas ó, não deu certo em nada, né, Maga? Nada, nada, A Ford não deu sequer uma buzinada, nada. né? Podiam mandar, O né? Mapping não falou, venham correndo, Maga, venham Não, correndo, não, Maga, nada, nada. Bom, mas vamos desprestígio. voltar ao tema. Nós vamos voltar ao tema que o Magalhães prometeu, que ia falar de outros segmentos, né, que também tinham o nome do patrocinador ali no título do programa. Antes de você começar, Maga, eu fiquei com uma dúvida semana passada e esqueci de perguntar. Quando uma empresa patrocinava um programa, né, ela fazia um só, falava assim, não, esse é o meu programa. Ou não, tinha aqueles gulosos que queriam um monte de programa, colocar o nome em tudo. Tinha isso? Tinha sim, mas sei lá, não tinha uma regra, né? Mas houve patrocinadores que vincularam sua marca a um título de programa e algumas que vincularam a marca a título de vários programas em diferentes épocas, né? Mas teve também aquele patrocinador que vinculou a sua marca a diferentes recortes de diferentes segmentos numa mesma época. Eu tenho um grande exemplo. Nos anos 1960, foi o caso da Pullman, que em 1963 tinha a sua marca em 4 programas diferentes, em segmentos diferentes. Tinha o Pullman's Club, que era um programa adulto, noturno, exibido pela TV Tupi, apresentado pelo Ayrton Rodrigues e pela Cacilda Lanuso. Teve o Pullman Júnior, que era um programa infantil, vespertino, apresentado pela TV Record. Basicamente, era a apresentação de desenhos, mas havia crianças ali no estúdio, em geral, comendo o quê? Bolo Pullman. Uhum. Mas também tinha a sessão de Gala Pullman Júnior, que era um programa infanto-juvenil, noturno, na TV Record, que apresentava séries ou apresentava filme longa-metragem. E um outro programa chamado A Semana Começa com Pullman, que era um programa vespertino, feminino, de entrevistas na TV Record,
entrevistas essas feitas pela Marília Moreira. Olha que sensacional. E sabe que foi uma grande coincidência você falar da Puma, porque há um mês, mais ou menos, Maga, eu entrevistei a neta do fundador da Puma, né, o seu Manuel Correia, paulistano, né, neto de portugueses, e ela contou um pouco da história. Em determinado momento da entrevista que eu fiz com ela me falou duas coisas, né, que a Puma, em determinado momento, foi a empresa que mais patrocinava a televisão brasileira, nessa época, e que o Pullman Júnior foi o programa desses patrocinados, né, que ficou mais tempo no ar, alguma coisa como 20 e poucos anos. Então, de fato, né, a Puma teve uma importância muito grande aí. E eu até queria aproveitar esse espaço e convidar o curioso e a curiosa, porque da mesma maneira que você pesquisa, né, Maga, e vai descobrindo que às vezes as histórias na internet não estão muito bem contadas, eu entrevistei, né, a Ana Paula Junqueira, que é a neta do seu Manuel, e ela me contou a história da Puma, que não tem em outro lugar na internet, né? Modéstia às favas, né? Porque a história vai se perdendo e ela foi me contando detalhes, onde era a primeira padaria dele, em que ano ele começou, a história dos produtos. Então, eu queria convidar o pessoal a dar uma chegadinha no site do Guia dos Curiosos, né, guiadoscuriosos.com.br, e dar uma olhadinha na história da Puma. Aliás, Maga, eu já estou indo para o outro lado. Depois a gente volta, porque a gente viu quem TV. Porque depois a família vendeu, né? A Puma passou por vários donos. E se você entrar hoje no site da Puma e procurar a história daquele bolinho Ana Maria, vai estar escrito lá que Ana Maria era filha do fundador. Está escrito isso no site da Puma, dos bolinhos Ana Maria. Ela falou para mim, não, meu avô teve 5 filhos, só uma mulher, e o nome dela era Emília, não teve nenhuma Ana Maria. Aí eu conto aí nessa reportagem quem é essa Ana Maria que foi homenageada. Então, só um parênteses aqui para dizer, né, como é bacana fazer essa pesquisa, como é bacana a gente escrevendo essa história, né? O Maga com a televisão e eu com o pão. Por isso que eu estou desse tamanho. Ó, como eu fico enchendo o quadro e o Maga está ali, ó, em forma. Maga, Marcelo, tem uma coisa que o Pullman Júnior que eu assisti, e a minha geração inteira, né, era ao vivo, né? Mas a abertura era filmada. E era uma coisa maravilhosa, porque mostrava uma televisão, era um garoto assistindo uma televisão, e nessa televisão tinha um copo de milkshake com canudinho. Aí o garoto começava a tocar o tema de abertura do Pullman Júnior, o garoto ia até a televisão e ele tirava da televisão o copo e começava a tomar o milkshake, né? E aí eu, na minha santa inocência, perguntava para minha mãe por que a nossa televisão não tinha o raio do copo com milkshake, né? E a minha tia me deu uma resposta maravilhosa. Ela falou, porque a nossa TV é diferente. Se você conseguisse tirar o milkshake dali, ia quebrar o vidro. E a gente não ia mais poder ver a televisão. Aí eu fiquei convencido, foi bom, melhor ficar sem o milkshake do que perder a televisão. Mas foi uma sacada sensacional da minha tia. Mas eu me lembro muito bem, é uma abertura para os anos 50, segunda metade dos anos 50, a TV chegou em casa em 58, altamente criativa. Bom, eu falei tanto de pão aqui, Maga, que é bom agora fazer um esporte, né, para queimar as calorias. Vamos falar então de programas esportivos, se é que tem, né? Mas programas esportivos que levavam também o nome do patrocinador no título. Olha, eu começo lembrando dos programas que eram as transmissões esportivas, né? Então, por exemplo, eu não posso afirmar que seja
a primeira, essa que eu vou falar, mas é, obviamente, uma das primeiras, né? Lembrando, não é a primeira transmissão esportiva. Primeira transmissão esportiva cujo título do programa carregava o nome do patrocinador. 1957, TV Paulista, Canal 5, Tarde Esportiva Goodyear. Olha só. E ela começou sendo com o narrador o Ari Barroso e depois o Galiano Neto, que era uma voz muito famosa no rádio. Aí a TV Record, em 1957, lançou a Tarde Esportiva Firestone, concorrente da Goodyear, né? Uhum. Mas aí eu acho que aquilo deve ter azedado o estômago de alguém, e a TV Record passou então a apresentar a Tarde Esportiva Eno Scott. Aí sim, hein? Para não ficar só na TV Record e na TV Paulista, a TV Tupi tinha a Tarde Esportiva Gillette, tanto aos sábados quanto aos domingos, né? Mas principalmente no domingo. E falava-se muito durante a transmissão numa tal Gillette azul. A diferença entre o mau humor e o bom humor está no fio super agudo das famosas lâminas Gillette azul. Faça a barba todo dia com Gillette azul e sinta no seu rosto a sensação refrescante de limpeza e bem-estar. Com Gillette azul, o mau humor passou e o bom humor chegou. Recuse imitações. Exija as legítimas lâminas Gillette azul. Ô, Maga, e quando as pessoas iam ver a transmissão ali, né, a tarde esportiva, elas falavam assim, eu vou ver a tarde esportiva Firestone, falava, eu vou assistir o futebol, vou ver o jogo. O patrocinador se dava bem ou se dava mal? Olha, o patrocinador, se dependesse do telespectador, estava perdido, né? Porque, bom, eu nunca neguei que eu sou santista, né? Eu cansei de ver jogo do Santos, principalmente pela TV Record, mas eu nunca falei tarde esportiva Firestone, nem Eno. Já nos anos 60, não é que eu lembre, é que, como eu guardei algumas revistas daquela época, eu sei que nos anos 60 a TV Record tinha a tarde esportiva Garbo. Garbo era uma loja de roupas masculinas, né? Mas nunca eu ouvi alguém dizer: vamos assistir a tarde esportiva Garbo. Imagina, vamos ver o futebol, né? E não importa o canal, né? Ô, Maga, só as jornadas esportivas tinham um nome de patrocinador ou eles entravam também nos programas esportivos? Não, entravam também nos programas esportivos e algumas coberturas esportivas de uma forma mais geral, né? Por exemplo, 1958, na TV Record, tinha noites esportivas à exposição. A exposição era uma loja de roupa masculina e as noites esportivas transmitiam ou luta de boxe ou luta livre. Na mesma TV Record tinha o noticiário esportivo Aimoré. Aimoré era uma indústria de biscoito ou bolacha, depende de Bolacha, né? quem. Para não dar confusão, é biscoito ou bolacha, gente. E Cada um aí, pode. indo ali para os anos 60, 1966, ano que teve a Copa do Mundo na Inglaterra, na TV Record, havia um programa chamado Tucal na Copa do Mundo. Aí acabou a Copa. Aliás, para o Brasil, acabou a Copa na primeira fase, né? Nem foi para a fase seguinte. Em 1967, a Ducal, que era uma loja também de roupas masculinas, apresentava um programa esportivo chamado Ducal nos Esportes. E, Marcelo, a Ducal tinha
um, um comercial que era maravilhoso, né? O nome do Cal, aquilo era terrível, porque sempre no final do comercial eles falavam: vai comprar na Ducal, Ducal, Ducal. E a marca Ducal, ela, como se tivesse zoom, ela ia e vinha, ia e vinha. Aquilo ficava marcado, né? Então, eu era pequeno, mas eu não via a hora de poder, sei lá, usar calça comprida, já que na época, criança, o menino usava calça curta, para poder ir na Ducal, 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 e lá para minha mãe comprar uma calça comprida para mim. Depois vocês dizem que nós demoramos. Eu já estou pronta. E eu também. Ué, e essa calça? Ora, meu bem, essa é roupa com duas calças que só a Ducal tem. Uma calça para usar com terno e a outra para os esportes. Em Micron ou Tergal, a roupa com duas calças da Ducal é mais elegante, mais econômica, mais versátil. E pelo crédito profissional, basta trabalhar para comprar na Ducal. Ô, Mag, eu estou percebendo que qualquer tema que eu te pergunte aqui vai aparecer nome de patrocinador no título. Então, um assunto que eu adoro, você adora conversar também, esses programas de quiz, né? Que é pergunta e resposta, que sempre funciona na televisão, né? Vira e mexe e volta. Tem também com o nome do patrocinador ali grudado? Teve, viu, Marcelo? E começou cedo, olha, em 1956, na TV Record, havia um programa chamado Colégio Duchen, que era apresentado pelo professor Blota Júnior, né? Era um programa, era um quiz show, e Duchen era a marca também de uma fábrica de biscoitos ou bolacha. Na própria TV Record, também teve a Academia Mular. Mular era uma marca de rádio e TV, obviamente uma marca que desapareceu. Esse programa era um programa noturno, com perguntas e respostas para estudantes do curso científico ou clássico, né? E tinha um outro que era como é que é? Normal, científico ou clássico, que seria ali o que vinha depois do ginásio, né? E era apresentado pela Idalina de Oliveira. Na TV Tupi, em 1957, começou um dos mais emblemáticos programas, que era Sabatinas Maisena. O termo sabatina, maisena todo mundo sabe o que é, mas sabatina era como eram chamadas as provas, porque normalmente as provas eram realizadas aos sábados. Daí o termo sabatina. E as sabatinas maisena eram apresentadas pelo Heitor de Andrade. Bebê assim tão forte, com tanta disposição, só toma mamadeira de maisena. É tão rápido fazê-la. Em uma panela, coloque maisena, açúcar e leite, mexendo sempre. Leve ao fogo, mexendo ainda. Esta saborosa mamadeira de maisena. Agora é só tomar para crescer forte e saudável. Mamadeira que o seu bebê mais aprecia é feita com a incomparável Maisena, maisena. Ô, Maga, meio nessa linha, mas falando meio de mais game show, mais programa de calouros, o que tem com o nome estampado? Bom, eu vou falar de um aqui, Marcelo. Opa, atenção, cerveja Mossoró, atenção. O seu pai nos corrigiu quando nós falamos sobre ele. 1952, TV Tupi apresentava, eu vou dar as duas versões, o Telegongo e Pacholã, ou, na versão do senhor seu pai, o Telegongo e Pacolã, que era um remédio para o fígado, né?
Mas Telegongo era um programa, podia ser considerado um game, embora fosse um programa de calouros. Mas em 1955, a TV Record apresentava Bingo Pullman. Uia! Pullman aí. E bingo, hein? Naquele tempo podia. Uhum. 1956, na TV Tupi do Rio, era apresentado o programa Boliche Royal. Royal, aquela marca, né? Famosa, gelatina, tal, etc., apresentado pelo Murilo Neri. Na mesma época, a TV Tupi de São Paulo apresentava também o Boliche Royal, inicialmente apresentado pela Lolita Rodrigues e depois pelo Jota Silvestre. No mesmo ano, o Boliche Royal mudou de emissora, foi para a TV Paulista. E ali esse programa foi apresentado pelo Ronald Golias, em parceria com a Yara Salles. E teve vários outros, Marcelo. Em 1958, a TV Tupi apresentava a acumulada musical Serva Ribeiro. Serva Ribeiro era uma concessionária de veículos. A TV Record apresentava Bolada Aimoré, com o Paulo Plané Buarque, programa ali que tinha muito a ver com o programa patrocinado pela Aimoré, uma fábrica de bolacha, o biscoito, que era um programa também de cunho esportivo. Na TV Paulista tinha um programa, nós já falamos dele aqui, chamado Penalty Maquerle Supremo. Maquerle era uma marca de sapato, e esse programa, ele é, vamos dizer assim, o precursor do Go Show, né? Era convidado um goleiro para participar do programa, que era apresentado pela Lília Marçal e o César de Alencar, e esse goleiro ele tinha a incumbência de defender ou não pênaltis cobrados por telespectadores que participavam através de carta, né? Então, por exemplo, tem aí uma imagem do Joaquim Valdir de Moraes. O Valdir foi goleiro do Palmeiras, goleiro da seleção brasileira também, e o Valdir participou desse programa e o telespectador, ou os telespectadores que foram sorteados nesse dia, foram bater pênalti ali para ver se fazia um gol ali no nosso querido Valdir Joaquim de Moraes. Em 1961, Marcelo, na TV Excelsior, um programa chamado Ultra Gol de Pelé. Era um programa patrocinado pela Ultragás, era apresentado pelo Pelé e pelo Pedro Luiz. Olha! Obviamente, um programa que tentava se aproveitar ali da fama do Pelé, que já tinha sido campeão do mundo, né? Mas ele era muito ruim apresentando o programa. Bom, mas voltando a falar dos programas, na TV Record, Marcelo, tinha o Pradinho Bombril. Olha só, hein? Corrida de cavalo para criança, né? É o Pradinho Bombril. Ele, inclusive, tinha realmente era um páreo que era feito, mas era um brinquedo que tinha sido criado pelo apresentador do próprio programa, que era o Teófilo de Vasconcelos. Ele criou vamos dizer assim, eu nem sei porque eu não acompanho corrida de cavalo, mas era uma pista, né, como se fosse o Jockey Club, em que cavalinhos de brinquedo disparavam ali correndo. Então, o Pradinho, o Bombril, estava ali para a criança apostar em algum cavalo e o cavalo que chegasse na frente, obviamente, a criança que tivesse apostado nele seria contemplado com algum presente. E tinha também, Marcelo, em 1962, na TV Tupi, um programa chamado Erontex da Sorte.
o Aerontex da Sorte, programa de perguntas e respostas, mas não era só isso, também tinham algumas provas a serem cumpridas ali no palco. Era um programa de prêmios que era apresentado pela Marlene Morel e o Inácio de Oliveira. Lembrando que Aerontex era uma famosa fábrica de tecido. O toque é suave. A senhora sente a maciez do tecido. As padronagens são originais, variadíssimas, distintas. Aerontex é qualidade de exportação. É o melhor tropical produzido nas Américas. Admirado também nos mais reputados centros da elegância mundial por sua incomparável beleza e distinção. Qualidade aperfeiçoada graças ao novo processo de fabricação. Processo Polisan MR, que incorpora ao tropical Aerontex de exportação características de inalterabilidade e durabilidade únicas e exclusivas. Ô Maga, quando você falou do Pradinho ali, eu não me liguei que era uma corrida de cavalo, e o brinquedinho ali era muito divertido. Então vamos entrar nessa área de crianças, né? Hoje a TV aberta meio que abandonou a criançada, né? São pouquíssimos. Eu acho que só a TV Cultura de São Paulo, que eu me lembro, tem o Quintal da Cultura, né? As crianças, não tem mais espaço. Vamos falar de programas para criança, que também tinham lá o nome do patrocinador já colado ali no título? Vamos falar, e o primeiro deles ali é na Pioneira, né? Na TV Tupi. 17 de março de 1952, eu encontrei um corte de jornal que anunciava o Circo Bombril. Olha, Bombril gostava de um programa também, hein? Bombril era mais de 1001 utilidades, né? Porque tinha que pôr o Bombril na antena, né? É tudo a ver com televisão, não é? Exatamente, tudo a ver com televisão. E o Circo Bombril era apresentado pelo Walter Stewart e tinha também a presença dos dois palhaços que eu adorava, o Fusarca e o Torresmo. Mas o Circo Bombril também era apresentado na TV Tupi do Rio de Janeiro, só que ali com a dupla de palhaços Fred e Carequinha. E tinha também, Marcelo, na TV Record, o Circo do Arrelia. O Circo do Arrelia passou por vários nomes, mas vários, todos com um patrocinador ali linkado, né? O primeiro deles, 1956, chamava-se Cirquinho Crai. E olha o detalhe, Marcelo, o anunciante era Aveia Isildinha. Sensacional. Aí agora nós queremos patrocínio da Aveia Isildinha. Agora é isso. Era Santa Isildinha. A Santa Isildinha, que, se não me engano, ficava ali no rótulo da aveia, né? Mas o que era CRAI? Aí eu fui pesquisar, né? Era Castro Ribeiro Agroindustrial. Olha! O nome da empresa, que era o agronegócio também já estava forte ali. Depois, Marcelo, o Circo da Arrelia mudou ainda para Circo Pegue Pague. Pegue Pague era o nome de um pequeno supermercado. Era uma rede de supermercado, não muito grande, mas já era famosa. Depois passou para Pavilhão Troll, porque Troll era uma marca de brinquedo. Depois ainda passou para Circo Aimoré, que também era uma fábrica de bolacha ou biscoito. E depois passou para Circo Eletroradiobras, 1958, onde ele ficou ali por, sei lá, até o final do circo. Ninguém chamava de Circo Eletroradiobras, era Cirquinho do Arrelia e ponto, né? Mas ia mudando o nome do patrocinador, mudava o nome do programa. Quando você passa, né, a programação, a gente já vê umas outras lá.
Agora acabei de ver o não sei o que Piraquê, é uma Ah, delícia. sim, era uma festa. É. Né? Mas, embora esse circo do Arreli e Pimentinha tenha trocado de nome 500 vezes, eles não eram o único circo da televisão, né? Não, teve vários, né? Mas assim, com o título, com a marca do anunciante, eu lembro de mais dois, ambos na TV Record, ambos em 1963. Um era o Grande Circo Arcoflex. Arcoflex era uma fábrica de produtos de plástico, entre esses produtos, brinquedos, e também o Atma Circus. Lembrando que a Atma era uma fábrica de brinquedos. E a Atma tinha um brinquedo pelo qual eu era apaixonado, eu queria muito ter, que era a bola Pelé, que era a bola autografada pelo Pelé. Né? Agora, só uma criança mesmo imaginando que eu vou ganhar a bola Pelé, autografada pelo Pelé. E aí você vai brincar e aquela marca, aquele autógrafo vai simplesmente desaparecer, como desapareceu lá em casa. É um show de bola. É uma grande jogada. Bola Pelé vem com assinatura e ilustrações do Rei Pelé em ação. Com ela você também vai ser um campeão. Ô Maga, além de circo, que outro tipo de programa infantil aparecia com o nome do patrocinador? Olha, vamos dizer assim, tinham programas que eram... como é que eu vou explicar? Programas que apresentavam desenho e ou pequenos filmes. Né? Então, por exemplo, TV Record, 1957, tinha o Cineminha do Shen, uma fábrica de bolacha ou biscoito. Uhum. O Cineminha do Shen apresentava desenho, mas apresentava, por exemplo, o filme do Carlitos. Né? Nossa, não tinha quem não gostasse de ver esse sensacional personagem. E tinha também o Vesperal Troll. Troll, que também era uma importante fábrica de brinquedos. Hoje é o aniversário de Mariazinha, uma menina como você. Mariazinha conta à sua mãe que teve um sonho lindo, lindo. O sonho foi assim. Ela tinha ido à casa do pintor mágico para pedir-lhe uma boneca muito bonita, diferente de todas as outras bonecas. O pintor mágico disse que ia fazer a vontade de Mariazinha e começou a pintar. O resultado foi uma boneca maravilhosa. Mariazinha ficou satisfeita, mas ao mesmo tempo ficou triste, porque a boneca era só uma pintura, não era de verdade. O pintor resolveu então fazer passe de mágica e, num instante, transformou a pintura numa boneca verdadeira, dando a ela o nome de Pierina da Troll. Que maravilha! Esse foi o lindo sonho da nossa amiguinha. Que bom se fosse verdade. Aí vem o pai de Mariazinha com seu presente de aniversário. Será que é mesmo uma boneca Pierina da Troll, igual a do sonho de Mariazinha? E vejam como essa boneca é mesmo diferente. Fica em qualquer posição, rostinho encantador, com penteado moderno, movimenta as mãos e os pés, e seus olhos brejeiros movimentam-se para todos os lados. Bem diz a Mariazinha, não há outra boneca como a Pierina da Troll. Ô Magui, dá para dizer que esses comerciais, né, que eram apresentados aí, veiculando a marca, eles tinham um bom efeito sobre as crianças? Pior que tinha, viu, Marcelo? Fala tudo que você comprou, vai. Vai, vamos lá. Era a época que você pedia... Além da bola Pelé, vai. Mas da olha... Veizildinha. 1962, a TV Paulista tinha um programa chamado
Parque Petistil. E Petistil era uma marca de moda infantil. Então, muita criança, mas muita criança, quando ia ganhar roupa, a mãe, ou uma tia, um padrinho, uma madrinha, né, dizia que ia dar uma roupa, torcia para que fosse da marca Petistil, né, porque era uma marca que você via na televisão. Na TV Tupi, tinha um programa infantil chamado Verlon Distrai. E o que era o Verlon? Era uma marca de calçado. Tinham dois tipos. Tinha um sapato que era feito de plástico, totalmente de plástico, né? Eu tive muito desse sapato, Verlon, né? A sola era de plástico, enfim, tudo. O único problema é que quando você usava aquele o dia inteiro, quando você tirava, não era fácil, né? Você tinha que tomar banho logo em seguida, porque era terrível. Mas ele tinha o tênis também, né? E eu lembro, Marcelo, que eu pedi o tênis da Verlon porque eu assistia a um comercial que era protagonizado por um dos maiores jogadores de basquete que o Brasil já teve, né? Ele foi bicampeão mundial. Ele foi campeão mundial em 1959 e 1962. Negro, seu nome era Carmo de Souza, mas ele era conhecido pelo apelido, que era Rosa Branca. A biqueira é protegida e a costura é reforçada. Nunca ninguém me ensinou o que é um bom tênis. Tive que aprender sozinho. Não desejo isso a ninguém. Use pro tênis e pro basquete da Verlon. Eles são profissionais. Ô Maga, qual o programa que você gostava de assistir e que tinha aí o nome ligado a um produto? Bom, eu gosto de contar história desde pequeno, né? Inventar ou contar alguma coisa que aconteceu. E eu adorava os programas de história, né? E um deles me marcou muito, porque eram fábulas que eram dramatizadas em forma de filme. Esse programa se chamava Histórias Maravilhosas Bendix. Bendix era uma marca de máquina de lavar roupa. E ele tinha como apresentadora a atriz Shirley Temple. Então, para quem viu O Mágico de Oz, tinha uma grande referência, né? E no ano seguinte, esse programa Histórias Maravilhosas Bendix foi apresentado em 1961 pela TV Tupi de São Paulo. No ano seguinte, em 1962, a série mudou de título, mas não mudou de patrocinador. Ela passou a se chamar Histórias Inesquecíveis Bendix. E por que mudou de nome? Porque mudou a apresentadora. No lugar da Shirley Temple, havia entrado a atriz Loretta Young. Agora, o sucesso com a Shirley Temple foi maior, né? Com Histórias Maravilhosas Bendix. Tanto é que foi lançado um disquinho com histórias que eram apresentadas no programa. E esse disquinho das Histórias Maravilhosas Bendix tinha a narração do ator Walter Foster. Agora, num presente de Bendix, as mais perfeitas máquinas automáticas de lavar roupa fabricadas no Brasil e de seus revendedores patrocinadores, vou contar para vocês as Histórias Maravilhosas Bendix. Nossa história começa numa noite de abril. Uma noite perfumada e quente. Solene e majestoso erguia-se o Palácio Real. Em redor do palácio, o imenso bosque se escondia nas trevas. Muito amoroso, o rei chamou seu filho.
Ô, Maga, e para você, qual foi o programa mais emblemático dessa história de programas com nome de marcas? Na área infantil, vamos continuar na área infantil. De programa infantil, sem dúvida, foi a grande Gincana Que Bom. Né? Porque esse não tinha essa de falar, vamos assistir a gincana. Não, vamos assistir a Gincana Que Bom. Podia não falar o grande, mas Gincana Que Bom era domingo, 6 da tarde, era sagrado, um programa que começou ali nos meados dos anos 1950 e foi até os meados dos anos 1960. Programa que teve como apresentadores, em diferentes épocas, Vicente de Porás, Durval de Souza, Clarice Amaral, Blota Júnior e Neide Alexandre. O Finha Que Bom lançou um picolé também pra mim. Picolé com alma. Alma de sorvete. É chocolate recheado com sorvete de nata. Epa, tem mais um. Picolé de laranja recheio de nata. Ei, me dá meu picolé, meu Picolés com alma de sorvete. Novidades Que Bom do outro mundo. Pra mim e pra você. Ô, Maga, o que representou o Gincana Que Bom, a grande Gincana Que Bom para você como criança? O que você lembra? Marcelo, eu devo muito a esse programa a ausência de preconceito. Porque, vendo a Gincana Que Bom, eu aprendi a gostar de música sertaneja. Porque iam trios sertanejos tocar baião, tocar maracatu, né? Aqueles trios zabumba, triângulo e sanfona. Né? Eu aprendi a curtir sapateado, porque tinha o professor Ascot, que levava os seus alunos para apresentarem números de sapateado. E isso me fez gostar, por tabela, mais tarde, dos filmes de Fred Astaire, Gene Kelly, né? Filmes musicais. Todo e qualquer tipo de música eu aprendi vendo a grande Gincana Que Bom, porque ali se apresentavam crianças, em geral, cantando músicas, digamos assim, mais adultas, mas músicas com um ritmo mais recente, como, por exemplo, o rock and roll. Né? Então, a gama de estilos musicais que eu, como criança, aprendi assistindo a esse programa, me tornou uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, totalmente desprovido de preconceito. Né? Eu posso brincar de vez em quando, né? Falar do axé music, falar de funk, tal, etc., mas eu respeito muito esses estilos musicais. E Grande Gincana Que Bom, eu acho que marcou muito uma geração por causa disso. Né? Era um programa que apresentava de tudo, da mesma forma, e você ia absorvendo aquilo com a maior naturalidade. Sensacional, que belo depoimento do Maga. Para mim, o que bom é o que me lembra que ter marcado era aqueles potes de sorvete de 2 litros. Você achava no freezer achando que era napolitano, né? Aí você abria, era feijão congelado, né, Maga? Aí você não gostava da Que Bom. Mas muito legal. Mas olha, tem uma coisa, Marcelo, que eu não tenho nenhuma imagem, mas se os nossos amigos e nossas amigas tiverem curiosidade de buscar na internet, isso está na internet. O sorvete da Que Bom, inicialmente, nos anos 50, era chamado de Sorvex. Sorvex. E lembra do tijolo? O tijolo? O tijolo. Meio litro de sorvete, era maravilhoso. Paralelepípedo. Maravilhoso. Né? Eu não conseguia falar paralelepípedo, mas
Tijolo eu falava e gostava muito. É muito legal. Bom, o Maga contou então hoje, né, o segundo da série. Nós começamos a semana passada e terminamos hoje falando de programas de TV que levavam o título de marcas, de patrocinadores no nome. Muito bacana. E você, no sábado, acompanha no Olá Curiosos, a partir das 10 horas da manhã, um trecho desse programa. E você já sabe que você pode acompanhar todos os programas que nós já fizemos, o Quem Te Viu, Quem Te Viu no Olá Curiosos, no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Estão todos guardadinhos para sua pesquisa, né, para você compartilhar, para você curtir. De repente você vai escrever um livro sobre televisão, tem que assistir tudo aqui, porque o Maga traz as informações, os comentários, o olhar dele. Então tem muita coisa legal. Sensacional, Maga. Vamos ver. Se a gente não conseguir um patrocínio depois desses 2 programas, ó, nunca mais, hein? Mas se a gente conseguir, Marcelo, que bom, né? Que bom, que ótimo. Que bom, que ótimo. Então, Maga, até quinta que vem, hein? Até quinta, Marcelo. Até quinta, pessoal. A Vez Ildinha, qualquer coisa liga, hein? Tchau.